Hoje eu venho falar sobre um assunto mais íntimo. Hoje eu venho falar sobre endometriose. O que acontece? Dentro do útero, nós temos um tecido chamado endométrio. Todo mês, ele descama e ele é expelido através da menstruação, né? Em alguns casos, ele volta pelas trompas e fica na cavidade pélvica e cavidade abdominal. Os primeiros sintomas que eu senti foi dor aguda na minha região pélvica, na região do meu umbigo, em toda a minha região abdominal. Eu fui no médico, o médico passou um exame de colonoscopia. Eu peguei o pedido e guardei e fui deixando, fui deixando. E se passaram 2, 3, 4, 5 anos. Um certo dia, o que foi que aconteceu? Eu comecei a sentir dor na região do meu diafragma, né? Senti dor para respirar. Isso foi no ciclo menstrual que eu tive, né? E dor na região do minha escápula. E essa dor começou a se estender pelo meu braço, foi subindo e foi até o meu pescoço, ouvido e cabeça, até mesmo nos meus olhos. Ou seja, no caso foi no meu olho direito, né? E eu me assustei, eu falei, gente, o que é isso? Todo mês acontece isso, todo mês a mesma coisa. Aí eu falei com a minha ginecologista, né? Quando eu falei que a dor era próxima à escápula, ombro e braço, ela me passou um caminhamento, né? Ela falou assim, olha, então você vai procurar um ortopedista. Então eu fui no ortopedista e falei, ó, doutor, a minha ginecologista mandou vir até você. Aí eu relatei pra ele, falou assim, olha, se essa dor se associa à sua menstruação, tem algo muito estranho. Você vai faltar nela, porque é sempre na menstruação que você sente essa dor? Eu falei, sim. Ele falou, isso pode ser endometriose. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí comecei a investigar. Eu tinha acabado de entrar na área da saúde. Né? Aí eu perguntei para um médico, né, sobre pedir a opinião dele. Ele falou assim, volta na sua ginecologista e fala com ela. Então, ela me pediu uma série de exames, uma ressonância, CA-125 e o e aquele exame lá que é mais invasivo, que é que é o transvaginal com preparo intestinal. Então eu fiz. A ressonância, gente, foi batata. O que aconteceu? A minha endometriose, por eu ter demorado tanto procurar um médico, já estava no meu diafragma, isso mesmo, gente, né? Que é um órgão que auxilia a nossa respiração. Gente, endometriose no meu diafragma. Eu fiquei sem entender. Eu falei, ué, mas não é só na região do útero, né, na parede abdominal, não. Então ela extravasou. Foi muito longe, mas por quê? Porque eu simplesmente relaxei, eu não procurei cuidar da minha saúde, fui deixando, cuidando dos outros, não cuidava mais de mim. E aí foi passando, né? Isso foi em 2018, quando eu peguei o diagnóstico, mas desde 2009, 10 e 11 eu já sentia sintomas, né? Que era uma dor forte na região do meu umbigo, eu sentia tremor, eu sentia ânsia, eu sentia vontade de vomitar. Eu trabalhava, nessa época eu trabalhava já na área de varejo, né? E só quando eu entrei na área da saúde mesmo que eu dei me empurrão em mim mesma, né? Aí eu fiz a cirurgia, gente, em 2019. Gente, pense numa dor, né? Parece que quando estava se aproximando da minha cirurgia, eu sentia mais dores, né? Eu senti o que causa as dores de quem tem endometriose na região do diafragma, que é o meu, né? Eu nunca tinha conhecido ninguém com endometriose, né? Diafragmática. Dor, eu sentia dor na cabeça, no meu olho direito, no ouvido, no meu ombro, nessa região do meu braço todinho. Pense que eu falei, gente, isso não é normal, mas eu nunca peguei um atestado na minha vida. Eu ia trabalhar me arrastando, eu não conseguia correr quando eu tava nesse período, eu não conseguia andar mais rápido, sabe? Eu tentava atravessar a rua correndo, eu não conseguia, que quando eu abaixar, tipo, eu ia me abaixar, mas eu tinha que fazer um movimento para eu poder voltar. Então, se você já sentiu esses sintomas, gente, procure um médico, né? Cólicas dores agudas no seu período menstrual, você procura um médico. Por quê? Porque ela vai se espalhando, ela se avança, que foi o caso do meu. Porque se eu tivesse procurado um médico lá nos primeiros sintomas que eu tive há 7, 8 anos atrás, né? Não teria acontecido isso, gente, porque eu só sentia sintomas
As dores eram só na região do meu abdômen, né? Talvez se eu tivesse feito o que o médico tinha me pedido, fosse lá realizar essa colonoscopia, né? Que pelas minhas queixas, o médico pediu foi a colonoscopia. Isso em 2009, 10, 11 ali. E foi só em 2018 que eu peguei o diagnóstico. Então vocês não devem demorar, gente. Procurem, cuidem de sua saúde, né? Ninguém merece. Isso por muito tempo tirou a minha qualidade de vida, né? Eu casei em 2019, faltando pouco tempo para o meu casamento, eu realizei a cirurgia, né? Eu tive complicação. Depois eu vou fazer um vídeo sobre as minhas complicações que eu tive, né? Não se assustem, é uma cirurgia muito simples, mas no meu caso aconteceu muita negligência que quase eu fui para o andar de cima. Você entendeu? Eu acho que era de cima, gente. Eu tava me preparando para ir para o andar de cima, né? E até hoje eu me preparo para isso, né? Mas foi grave. Depois eu venho falar para vocês sobre todo o processo da minha cirurgia, sobre o pós-operatório, né? O que aconteceu comigo, sobre o sentimento que eu tive antes da minha cirurgia, sobre o que eu conversei com meu esposo, o que eu preparei o psicológico do meu esposo para uma cirurgia que eu achava que eu ia ficar 3 dias e eu fiquei apenas 13 dias. Apenas 13 dias, né, gente? E quando eu vou falar sobre isso, eu me emociono, tá? No próximo vídeo eu venho falar sobre o que aconteceu comigo, sobre o grande milagre que aconteceu. Depois eu falo pra vocês sobre. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.